Capítulo 13. O profeta e o espírito de discernimento, separando a voz de Deus das vozes estranhas. Introdução. O discernimento como pilar da vida profética. O dom profético é poderoso, mas sem discernimento ele pode se tornar um risco espiritual. Muitos que começam ouvindo a voz de Deus acabam se desviando porque não souberam distinguir entre o que vem do Espírito Santo e o que vem da alma, do mundo ou até de influências malignas. O discernimento é o escudo do profeta, a ferramenta que o impede de cair no engano e de ser um instrumento da confusão espiritual. Um profeta sem discernimento pode misturar suas próprias emoções com a revelação divina, ser enganado por falsos sinais e espíritos de engano, falar palavras que não vêm de Deus e prejudicar vidas em vez de edificá-las. Neste capítulo, exploraremos como o Espírito Santo desenvolve o discernimento no profeta, quais são os sinais de uma revelação genuína e como evitar os perigos do engano espiritual. 1. O que é o espírito de discernimento? Um discernimento não é suspeita ou intuição. Muitos confundem discernimento com suspeita ou com uma intuição aguçada. No entanto, discernir espiritualmente não é apenas sentir algo ou desconfiar de uma situação. O verdadeiro discernimento vem do Espírito Santo e não das impressões humanas. A Bíblia ensina que o discernimento é uma capacidade sobrenatural dada por Deus. Ora, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé. A outro, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10. Isso significa que o discernimento espiritual é um dom divino que permite ao profeta perceber a origem real de uma revelação, se ela vem de Deus, da carne ou de forças espirituais malignas. 1.23 Fontes de vozes no mundo espiritual. Para operar no dom profético com precisão, o profeta precisa aprender a discernir três principais fontes de voz no mundo espiritual. A voz de Deus sempre alinha-se com as Escrituras, traz edificação e revela a verdade com amor e poder. A voz da carne são pensamentos e sentimentos humanos, misturados com experiências pessoais e desejos da alma. A voz do engano espiritual. Espíritos malignos podem distorcer a verdade, imitar revelações e induzir ao erro. O maior perigo é quando um profeta não consegue diferenciar essas vozes e acaba falando que não vem de Deus. 2. Como o Espírito Santo desenvolve o discernimento no profeta? O discernimento não vem de uma vez só. Ele precisa ser cultivado e amadurecido. Deus usa 3 processos principais para desenvolver esse dom em seus profetas. 2.1 O teste do tempo. Deus nem sempre responde imediatamente às perguntas do profeta. Ele permite períodos de espera para ensinar a importância da paciência e da confirmação. Revelações verdadeiras resistem ao tempo. Se algo vem de Deus, ele confirmará várias vezes e de diferentes formas. Profetas imaturos querem entregar mensagens rapidamente. Profetas sábios sabem que o tempo é um aliado do discernimento. 2.2 O conflito entre a emoção e o espírito. Deus frequentemente coloca o profeta em situações onde ele precisa escolher entre suas emoções e a direção do Espírito Santo. Algumas palavras proféticas parecerão difíceis demais para serem ditas. Outras parecerão agradáveis, mas não serão verdadeiras. A maturidade do discernimento vem quando o profeta aprende a ignorar suas preferências pessoais e apenas fala o que Deus revelou. 2.3 O treinamento pela palavra de Deus. O maior filtro para discernir profecias falsas é a Bíblia. Quanto mais o profeta conhece a palavra, mais difícil será para ele ser enganado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Sem conhecimento bíblico, um profeta pode facilmente confundir uma falsa profecia bem formulada com uma verdadeira revelação de Deus. 3. Os sinais de uma revelação genuína. O Espírito Santo ensina aos profetas certos sinais claros que ajudam a identificar se uma revelação vem de Deus ou não.
3.1 A profecia sempre alinha-se com a palavra de Deus. Deus nunca contradiz sua própria palavra. Se uma profecia viola princípios bíblicos, ela não é genuína. 3.2 A presença de paz interior. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mesmo quando uma palavra profética traz correção ou juízo, ela não gera medo destrutivo, mas sim convicção e esperança. 3.3 O cumprimento e a confirmação. Deus sempre confirma suas palavras através de diferentes meios, sonhos, escrituras, outras pessoas. Se uma profecia nunca se cumpre ou traz confusão, é sinal de que não veio de Deus. 4. Como o profeta pode evitar o engano espiritual? O inimigo sempre tentará infiltrar falsidade no dom profético. O profeta precisa tomar medidas espirituais para se proteger. 4.1 Manter-se submisso ao Espírito Santo. Profetas independentes se tornam vulneráveis ao engano. O profeta precisa orar constantemente e manter uma vida de comunhão intensa com Deus. 4.2 Ter um círculo de responsabilidade espiritual. Nenhum profeta deveria operar sozinho. Ter mentores e líderes espirituais que possam corrigir e aconselhar é essencial. 4.3 Evitar o orgulho profético. O profeta nunca pode achar que não pode errar. A humildade é a chave para crescer no discernimento. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Conclusão. Crescendo na sabedoria e na verdadeira profecia. O profeta não pode ser apenas um transmissor de palavras. Ele precisa ser um guardião da verdade. Sem discernimento, um profeta pode se tornar um instrumento do engano. Com discernimento, ele se torna um canal puro da voz de Deus. Se você deseja crescer nesse dom, pergunte-se: estou disposto a esperar por confirmações antes de profetizar? Estou filtrando cada revelação pela palavra de Deus? Estou mantendo um coração humilde para aprender e ser corrigido? Se sim, o Espírito Santo te levará a um novo nível de discernimento e precisão profética. Você se tornará um profeta confiável, afiado e capacitado para manifestar a verdade divina com autoridade e clareza.